não sabe nada, não sabe falar de educação, não sabe falar de tecnologia, não sabe falar sobre economia, não sabe falar nada o Bolsonaro, nada. Isso faz com que a economia acabe! Só não vem querer falar que eu sou Lula, seu merda! Todo mundo sabe o que Xandão prega nessa porra. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Super, eu creio. Há 4 anos atrás, em 2018, eu fiz uma série de 2 vídeos falando sobre as propostas econômicas do governo do recém-eleito Jair Bolsonaro. Em 2017, o Brasil já tinha a maior arrecadação tributária sobre o PIB dentre os países dos BRICS, apesar de ser aquele também com o menor crescimento desses países. Os gastos para manter o nosso governo federal eram o segundo mais caro do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos, e o rombo da Previdência já queimava dos cofres públicos quase 270 bilhões de reais por ano. 4 anos se passaram e, de fato, muita coisa aconteceu na nossa economia. Bolsonaro, inevitavelmente, assumiu o poder no que vieram a provavelmente ser os 4 anos mais difíceis economicamente, desde os períodos de hiperinflação de 80 e 90 contidos pelo Plano Real. Por isso, nesse vídeo, eu vou analisar com vocês o impacto do antes e o depois do governo Bolsonaro e quais foram as propostas de sua campanha de 2018. O que podemos fazer a respeito dos antissemitas? Nada. Que ele de fato cumpriu no mandato. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos! Todas as pesquisas foram feitas com muito cuidado e todas as fontes de pesquisa vão estar acompanhadas com um número tipo esse. Você vai poder clicar na descrição aqui embaixo para ver a matéria de número correspondente, caso você queira ler por si próprio. Agora, vamos relembrar quais eram as propostas principais que o Bolsonaro prometeu em 2018. Primeiro, porra nenhuma. combater fraudes do Bolsa Família, que estimava vazar 2,25 bilhões de reais dos cofres públicos em 2018. Olha, 2 bilhões, caramba. Puxa vida, Bolsonaro. Segundo, a carteira verde e amarela, para facilitar a empregabilidade de jovens no mercado de trabalho. O que mais tem é jovem trabalhando. Terceiro, alíquota única de 20% para pessoas com rendas maiores que 5 salários mínimos. Isso, redução tá uma beleza do lucro alíquota. de ministérios. Quinto, Tá uma maravilha a redução dos ministérios também. balcão único para agilizar o processo de abertura e fechamento de empresas. Sim, uma beleza. Super gostoso ter uma empresa. Sexto, reduzir a dívida pública em 20%. Essa aqui tinha que ser a número 6 mesmo, essa daqui, né? Olha só o raciocínio. Onde que isso aqui funciona? Reduzir a dívida pública em 20% através de privatizações, concessões e venda de propriedades imobiliárias. Bicho, tu é um cretino mesmo, né, cara? Você só pode estar de brincadeira comigo, né? Puta merda, isso é digno de um projeto mesmo. Esse aqui é um mito, cara. Porra, caramba. Claro, muito bom. Ou seja, vamos dar continuidade à agenda neoliberal, né? É a mesma coisa que o Fernando Henrique e o Collor, todos eles fizeram. Mesma coisa. Isso aí. Deu super certo, viu? Por isso que o país tá bom pra caralho. Filha da p... através de privatizações. Privatizou a refinaria da Petrobras por menos da metade do preço, esse arrombado aí, ó. Só Deus sabe onde que foi parar esse dinheiro. Vendas de propriedades imobiliárias. Sétimo, reforma da Previdência, para reduzir o rombo que não parava de subir, através da implementação de medidas como modelo de capitalização para a Previdência. E, oitavo, reduzir modelo totalmente retrógrado. Paulatinamente os impostos, certo? O que mais teve... Nossa, imposto totalmente reduzido. Claro, com certeza, né? Vai lá perguntar pros acionistas da Petrobras se eles pagam imposto sobre o lucro trimestral que eles recebem lá de 46 bilhões. Ontem à noite vi luzes brilhantes que se movimentavam rapidamente nos céus. Será que são extraterrestres? Que reduziu o quê, cara? Será que Bolsonaro cumpriu sua palavra? O fenômeno Bolsonaro. Os principais eventos durante sua ascensão ao poder. Jair Bolsonaro foi militar de carreira, chegando ao posto de capitão do Exército Brasileiro. Ele foi deputado federal entre 1991 e 2018, ano em que ele se candidatou à presidência da República do Brasil. Alvo de muitas polêmicas pelo seu jeito firme e impulsivo de ser, ele acabou se tornando um candidato forte para concorrer com os partidos de esquerda, principalmente o PT. E aí, contrariando as pesquisas, ele acabou assumindo a presidência do país, principalmente devido à sua grande influência nas redes sociais. O Bolsonaro foi então o primeiro presidente blogueiro do Brasil, e a insatisfação do povo brasileiro, extremamente idolatrado, com o governo do PT, também foi um grande motor de eleição de Jair Bolsonaro, principalmente devido à Operação Lava Jato e à prisão do ex-presidente Lula. Agora, qual era a sua visão de governo?
Bolsonaro se apresentou com uma visão conservadora de direita e liberal na economia, sendo a favor da livre iniciativa e da redução do Estado como soluções para os problemas econômicos que atacavam o Brasil. Ele foi claro com isso ao dizer publicamente, abre aspas, que a união arrecade menos. A sua visão de montar uma equipe de governo estritamente técnica também foi o ponto que agradou bastante os seus eleitores, os quais muitos deles consideraram a decisão de colocar Paulo Guedes na economia e Sérgio Moro no Ministério da Justiça como pontos cruciais para a decisão de seu voto. Mas o que também levou Bolsonaro para a presidência foram as suas propostas econômicas. Então vamos ver se elas foram só da boca para fora ou se de... Mentira, o povo nem analisa a proposta. O povo nem sabe o que é proposta econômica. O que levou o Bolsonaro à presidência foi simplesmente o repúdio pelo PT. Mais nada. Maior voto de protesto que teve nas últimas décadas. Resultado, Bolsonaro não sabe nada, não sabe falar de educação, não sabe falar de tecnologia, não sabe falar sobre economia, não sabe falar nada o Bolsonaro. Nada. Tem nada. Proposta? Nunca teve proposta. Projeto? Óbvio que não tem projeto. Se não tem proposta, não tem projeto. Nada. Essa pergunta pro Paulo Guedes, tá ok? Pronto. Botou lá o neoliberal. Vai tomar no cara. Quem que é Bolsonaro? Bolsonaro era um deputadinho, arrombadinho. Nego nem conhecia essa bosta desse rapaz aí. Para. Caiu no colo dele essa merda aí, ó. A desgraça. Por causa do próprio povo, né? Que é burro pra caralho. E votou nesse merda. fato, foram cumpridas. Por enquanto, de para pegar alguns brincadeira. dados Um deputadinho de bosta. Nunca fez merda nenhuma. sem interpretação, sem explicação, só os dados Passou pelo exército ainda, perdeu a moto e a arma dele pra dois trombadinha. Roubaram ele na rua. Nem isso ele prestou pra fazer. cruz. A inflação passou de 3,75% Não, idiota. ao ano em 2018 para O maior frouxo, o homem mais frouxo que já existiu no Brasil. 7,11% projetada para o final desse ano de 2022. Em 2018, o PIB foi de 7 trilhões de reais e fechou o ano de 2021 em 8,7 trilhões. O PIB per capita subiu de R$ 33.500 para R$ 35.100. O dólar foi de 3,70 de janeiro de 2018 para 5,11 Ó, que delícia, ó. Esse dólar, hein? Que gostosinho um dólar assim, hein? Hã? no momento de gravação desse vídeo. A tributação sobre o PIB aumentou de 32,6% para 33,9%. A dívida sobre o PIB subiu de 75,4% para 78,3%. Os gastos do governo subiram de 3,5 trilhões de reais em 2018 para 4,7 trilhões projetados até o fim de 2021. Caraca, ó. Top, cara. Só coisa boa. Ok, uma análise superficial mostra pra gente que alguns indicadores pioraram, como a inflação, os gastos do governo, a dívida pública e a cobrança de impostos. E alguns outros indicadores, por outro lado, melhoraram, como o PIB e o PIB per capita. Por outro lado, a melhora desses indicadores não leva em consideração a desvalorização do real frente ao dólar. Olha só, É, porque se levar, né? o real perdeu Não teve melhora nenhuma. 28% do seu valor ao longo desse tempo, o que reajustaria o PIB para 6,3 trilhões de reais, ao invés de 8,7 trilhões. E o PIB per capita para 25.200 reais, ao invés de 35.100. Ou seja, se a gente fizer uma análise dolarizada, então todos os indicadores durante o governo Bolsonaro pioraram. Por outro lado, é importante recordar que houve um evento não recorrente nesses últimos anos que afetou negativamente a economia de todos os países do mundo. E investidores do mundo inteiro buscaram o dólar como refúgio, né, de seu patrimônio nesses anos de incerteza, o que fez com que o dólar, pela lei da oferta e da procura, se valorizasse em relação a maior parte das moedas do mundo. Então, não ia ser justo colocar a culpa inteiramente no governo Bolsonaro por causa disso, já que, independentemente do governante, no mundo inteiro, todos os países sofreram nesses 3 anos de pandemia. O que a gente pode fazer, por outro lado, é analisar quais foram as propostas do Bolsonaro que foram cumpridas, quais não foram, e comparar o impacto dessas propostas na nossa economia. Então, deixa o like nesse vídeo aqui embaixo e eu quero que você comente qual é a proposta que você mais estava ansioso para ser cumprida. Ela foi? A gente também vai ver agora. Propostas de governo do... Isso daqui é mentira, tá? Essa parte aqui é bom esclarecer que não tem absolutamente nada a ver com pandemia a situação do país. Isso é discurso de perdedor, canalha, vagabundo, sem vergonha. A taxa de juros sendo mantida alta num país como o Brasil é a receita pro fracasso. Bolsonaro tem o dever e a obrigação como presidente da República. Agora não mais, porque ele deu autonomia pro Banco Central. É o presidente do Banco Central que define isso. Tá errado, né? É um entreguista de merda. Se o Bolsonaro tivesse tido uma conduta nacionalista durante o seu governo e não deixasse que o banco administrasse a economia do país com essas altas taxas de juros, nada teria acontecido. Basta você pegar os países lá de fora, todos eles, maior inflação dos últimos tempos, tá ok. Mas e a taxa de juros?
lá embaixo. É assim que tem que ser aqui no Brasil também. A conduta do Brasil tem que ser igual a do país desenvolvido. Não se mantém inflação alta e taxa de juros alta. Isso faz com que a economia acabe! Por isso que não tem poder de compra, por isso que não tem dinheiro pra nada, por isso que 60% das famílias não tem renda. E se você quer ter um país que tenha uma economia forte, porra, você tem que ter família com poder de compra, caralho. Como que você tem um país com 60% de gente que não tem dinheiro pra comprar nada? Isso não é problema de pandemia. Nunca foi. O Brasil já tava uma merda quando o Bolsonaro pegou. Tava a mesma coisa. Só que no governo do Bolsonaro ele piorou. Piorou o que já tava péssimo. Só isso. Que é o que todos os presidentes vêm fazendo, um após a outro. 2018. Proposta 1. Combater fraudes do Bolsa Família. O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades nos benefícios pagos pelo governo, Conversinha isso, simples. Tem nada a ver com pandemia. que totalizaram cerca de 2,25 bilhões de reais em 2018. Isso foi no ano anterior a Bolsonaro começar o mandato. E a promessa do Bolsonaro era de manter o programa do Bolsa Família e até ampliá-lo, viabilizando isso através justamente É lógico, né? Ele sabe que dá voto. Não é tonto, né? do combate Vamos ampliar, ó. às fraudes. Claro, vamos imitar isso aí, porque, porra, o Lula aqui, ele ganhou. O voto do Lula é isso aqui, ó. Vamos imitar o Lula aqui, vamos dar uma ampliada nisso aqui, vamos trocar de nome. Isso aí nós mantém, porque nós ganha voto com isso aí, caralho. Vamos lá. Ou seja, o dinheiro que é perdido por conta das fraudes, ele seria usado para aumentar os benefícios sociais oferecidos aos mais pobres. Mas a taxa de juros alta não é necessária para conter a inflação alta. Não. Até os Estados Unidos da América apertou e emitem a economia com o aumento da taxa de juros. Não existe, irmão. Em economia não existe inflação alta e taxa de juros alta, cara. A taxa de juros no Brasil, ela é mantida artificialmente alta, por quê? Porque aqui é um país de especulação. Aqui, fortunas fabulosas são feitas através da aplicação de capital por conta dessa taxa de juros alta. O que isso gera? Gera especulação e não trabalho. Todo país tem que desenvolver sua economia através do poder de consumo e do trabalho. As famílias precisam trabalhar, ter um dinheiro que tenha poder de compra e consumir no mercado. E isso é um dos motores reais da economia. Se você mantém um poder de consumo, um poder de salário baixo, uma taxa de juro alta, fazendo o povo dever até a alma para os bancos, porque fazem empréstimos para poder comprar suas coisas, e elas não têm poder de compra depois para consumir, para pagar isso vai virando uma bola de neve, percebe? E a inflação vai aumentando. E a taxa de juro continua alta. Para quem que é interessante ter taxa de juro alta? Para quem é rico, porque rico aplica dinheiro. Rico não investe em economia. O rico, ele não vai criar um mercado na esquina da sua cidade ou uma padaria para gerar renda e trabalho. O rico, ele pega o dinheiro dele e concentra esse dinheiro, faz aplicação. Isso é especulação. Então, esse é o maior problema de todos no Brasil, tá? É aí que tá a raiz do problema. É um modelo econômico. Esse modelo econômico, ele vem sido mantido há décadas. E o Bolsonaro, o que ele fez? Manteve o mesmo modelo e piorou ainda mais a situação do país. Simples. Ele fez o que os outros fizeram. Mesma coisa. E para esse fim, o presidente Bolsonaro instituiu em janeiro de 2019, no início do seu mandato, a medida provisória 871, que institui, entre outros, o Programa Especial para Análise de Benefícios com... Deixa o Lula nem terminar o estudo, terminou. Cala a boca, seu verme! Quem tá falando de Lula, seu lixo? Burro! Todo mundo aqui sabe que eu não sou Lula nem Bolsonaro. Aqui o vídeo aqui tá falando sobre o Bolsonaro ou sobre o Lula, seu idiota? Por que você tá falando do Lula? Economia de Jair Bolsonaro, não é economia de Lula! Eu tô falando dele! Não tô falando do Lula, seu animal! O Brasil já tava esfacelado quando o Bolsonaro pegou, porque o PT já tinha deixado esfacelado. Eu tenho que criticar o atual, não o antigo. O antigo a gente já sabe que fez tudo errado. Tô falando dele. Por que vocês têm que misturar as coisas? Olha como vocês são tão retardados. Vocês estão com a cabeça tão apodrecida que vocês querem transformar uma discussão que é séria sobre os erros de um presidente da república, colocando outro no meio que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Pra vocês tudo se trata disso apenas. É Lula e Bolsonaro. Ai, você é pró-Lula, você é pró-Bolsonaro. Vocês estão com a cabeça derretida. Vocês não sabem nem fazer uma análise. Vocês não estão nem entendendo. 90% do chat não tá nem entendendo o que eu tô falando aqui. Vocês assistem um vídeo desse, vocês nem entendem o que o cara tá falando. Indícios de irregularidade. Foi através dessa... Então calem a boca, para de falar de Lula. Ninguém aqui tá falando do Lula agora. Estamos falando do Bolsonaro. O Lula a gente vai ter um ano inteiro pra falar dele. Da merda que ele vai fazer. Então fica tranquilo, não fica ansioso aí não, cara. A medida provisória. Só não vem querer falar que eu sou Lula, seu merda.
Todo mundo sabe o que Xandão prega nessa porra. Seu lixo. Você não vem me atrelar uma merda dessa, seu bosta. Luiz Barsi, o maior economista e investidor pessoa física do mundo, concorda com o Xandão sobre a estrutura do Brasil. Qualquer economista que não esteja atrelado ao governo, ao sistema, fala exatamente isso que eu tô falando. Eu não tô falando da boca pra fora. Seria impossível falar da boca pra fora. Economia é assim, cara. Não existe sucesso num país onde a família não tem poder de consumo. A mola propulsora da economia é o poder de compra das famílias, é o trabalho, é o dinheiro valendo. Aqui você tem uma moeda fantasiosa. Aqui você tem, no Brasil você tem o dólar disfarçado de real. Isso não existe, a nossa economia é totalmente atrelada ao dólar. Não existe produção no Brasil. Não tem produção de nada. A gente exporta tudo pro estrangeiro produzir. A gente favorece o emprego lá fora, a geração de emprego lá de fora, e não aqui de dentro. Que foram identificados esses 2,25 bilhões dos quais eu falei de fraude. Só pra gente ficar na mesma página, tá? A medida provisória é um tipo de norma que é instituída pelo presidente da República que ganha força de lei antes de passar pela aprovação do Congresso. Ou seja, ela entra em vigor imediatamente. Isso logo após ser lançada pelo presidente da República. Mas, para que a medida provisória continue vigente, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, ou seja, pelos senadores e pelos deputados. Isso dentro de um prazo estabelecido. No caso da medida provisória 871, que foi criada para investigar as fraudes dos benefícios pagos à população, ela foi aprovada pelo Congresso e transformada na lei de número 13.846, no dia 18 de junho de 2019. E aí, a auditoria realizada em 2019, sob ordem do governo federal, analisou 55,6 milhões de benefícios pagos em 2018, incluindo não só a Bolsa Família, mas também a Previdência, a assistência, o seguro-desemprego, o seguro-defeso, esse último sendo um benefício de um salário mínimo pago a pescadores artesanais durante o período de proibição da atividade de pesca. Durante a análise, foram detectados pelo TCU 34 mil casos de acumulação indevida de benefícios e 25,2 mil casos de uso irregular do CPF ou do número de inscrição do trabalhador, que é um NIT. E, no caso do Bolsa Família, foram encontrados cerca de 207,7 mil beneficiários com renda formal acima do limite permitido pelo programa. Só pra você ter uma ideia, meu amigo, o benefício ele deveria ser pago apenas para famílias em que a renda per capita fosse de até R$ 178, isso lá em 2018. Mas acredite se quiser, tinha gente que ganhava salário acima de 10 salários mínimos enquanto recebia a Bolsa Família. E não é só isso não, tem mais ainda. Tinha empresário bem-sucedido, com alto capital social, com folha ampla de funcionários, também recebendo o benefício do Bolsa Família, olha só. E aí a gente vê isso e fala, não pode piorar. Pode. Irmão, tinha morto recebendo Bolsa Família. Ou seja, dinheiro público caindo pelo rabo. Vários casos de fraudes no recebimento de benefícios públicos. Caraca, que coisa boa, né? Foram identificados durante essas investigações que foram viabilizadas pela Lei 13.846, que foi fruto da MP 871, aberta pelo governo de Bolsonaro no início do mandato. Então, Vinícius a gente Marques pode, com base nisso, dizer com R$5. segurança de que essa não foi uma Xandinho, proposta. você toma whey. Se toma antes o DPS do treino. Não tem dessa de antes e depois do treino. O whey você toma na hora que você precisa consumir uma proteína de absorção rápida ali. Depende do momento. Pode estar só da boca pra fora. Proposta 2. Carteira verde e amarela. Outra proposta do Bolsonaro, antes dele assumir o governo, foi a instituição da carteira verde e amarela. A ideia era a seguinte, você tá ligado naquele uma coisa legal pra nós, VIB. Juninho, você tá à vontade pra se retirar. meme que um jovem tá numa entrevista de emprego, aí ele fala, Eu quero um emprego. aí o entrevistador responde, você não tem experiência? E como que eu consigo experiência? Ué, arruma emprego? Mas é isso que eu vim fazer, gente. Me dá um emprego, então. Ô menino, você não entendeu, você não tem experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se você não me dá um emprego, c***? Ai meu Deus. Arruma um emprego, pelo amor de Deus. Então, a ideia da carteira verde e amarela era diminuir os encargos trabalhistas pro empregador que, às vezes, chegava a pagar até 2 vezes mais o salário que um funcionário recebia no regime Foi CLT. só falar mal do Bozo e o chat lotou de doente. É por isso que eu gosto de descer a cacetada em todo mundo aqui. Eu adoro ver o povo ansiosinho. Adoro ver a burrice alheia. Burrice congênita. De encargo. Então é natural que esses altos custos para você ter um funcionário CLT tornasse a contratação perigosa para a saúde da empresa. Que muitas vezes faz com que Xandão, contratar a turma jovens do sem está experiência não falando faça... no Twitter que você vai ser preso por espalhar desinformação sobre o formato da Terra. Tá Só preparado? cola. Pode vir todos aqui. nem sentido. Todos. Eles não têm experiência. Todos. Podem vir todos. Então cria um risco para a empresa, já que não haveria segurança de que eles iriam trazer dinheiro de volta para o negócio. A carteira verde e amarela, então, vinha com o objetivo de facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho para que eles pudessem começar a adquirir experiência profissional. Já Mas o entendemos benefício, que você, ele Lula, também se defender estenderia para Lula pessoas é mais uma ponto de velhas que exclamação. estavam buscando reentrar no mercado de trabalho, para pessoas inscritas no cadastro único, para programas sociais do governo federal e para trabalhadores alocados em setores nos quais demissões são frequentes devido à modernização tecnológica. Ou seja, de fato, isso ajudaria vários funcionários a conseguirem Super. emprego. Obrigado E aí, por suas em novembro de dicas. 2019, São o governo então bastantes lançou informativas de você e um dos poucos que eles se vendem para ganhar views. Tamo junto, irmão. Views. É nóis. uma medida provisória, né, chamada Medida Provisória 905, que colocava em vigência a sua Vai tomando. Sem pressão, aqui é Xandão.